Olá, tudo bem com vocês? Esse é o nosso programa Não é Bem Assim, que hoje discute a volta do recesso do parlamentar, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Eu estou aqui para discutir com esses assuntos com os meus amigos Marcelo Madureira, Pedro Paulo Magalhães e Márcio Fortes. Fica com a gente que o programa vai começar. O Não É Bem Assim é apresentado aqui no YouTube e também em todas as outras plataformas da internet, sobretudo nos podcasts, né? No Spotify e todos os outros, para que você possa acompanhar o nosso programa enquanto lava pratos, varre a sua casa, passa o aspirador. Não, aspirador não faz barulho. Mas, enfim, não se esqueça de dar o nosso like, seguir o nosso programa, assinar todos esses nossos canais, recomendar para os seus amigos e inimigos e, evidentemente, mandar seus elogios, suas críticas pertinentes, suas sugestões, para que a gente também possa cada vez mais melhorar aqui esse Não É Bem Assim. Não é, Dora Kramer? Marcelo, mas eu só queria acrescentar que a gente aceita crítica impertinente também, tá? Não só as pertinentes, pode mandar todas. E com isso, vamos começar o nosso assunto aqui, porque a pauta está pesada, tá? A pauta do país está pesada, ou melhor, pesada não, a pauta está recheada. Tem muito assunto no legislativo, nossa senhora, tem as reformas, a pauta econômica, né? Reforma tributária, o tal do arcabouço fiscal, tem CPI do 8 de janeiro, CPI do MST, tem umas outras aí, mas que não tem muita importância, americanas, ONG e tal, mas ninguém está dando muita atenção. Tem no legislativo, já falei o que tem, no executivo, gente, tem reforma ministerial, né? O governo está lá, o presidente está enrolando um pouco, porque Lula está bem grandinho. Por que ele está enrolando? Porque ele é bem grandinho para ver que essa história de entregar ministério e ministro ou candidato a ministro ficar dizendo que continua votando, que a sua bancada, o seu partido continua votando da maneira como quer, isso aí é meio esquisito, né? Então o Lula vai esperar a coisa, ver como é que o cenário vai se dar no Congresso, se está todo mundo disposto a votar mesmo com o governo, e aí vai fechar os ministérios. Antes disso, não tem jogo. Antes disso, é pura enrolação. E que mais que temos para hoje? Eu esqueci. E no judiciário? Judiciário, meu Deus do céu, o judiciário é a grande estrela da semana, pelo menos, né? Porque o Cristiano Zanin, o advogado amicíssimo do presidente Lula, assume na quinta-feira a sua vaga no Supremo Tribunal Federal. E tem outras questões também, porque tem a substituição da ministra Rosa Weber. Vai uma mulher preta, é homem branco? Essa é a discussão, tá certo? Se é uma pessoa qualificada, é igual o negócio de ministério. Também no ministério também não tem uma questão de discussão qualificada, né? Zero. Tem aí 2 nomes de ministros, né? De candidatos a ministro, o Fufuca e o... esqueci o nome... Sabino. Não, Sabino já foi. Já foi, o já Sabino tá nomeado. é o filho do Silvio Costa, Silvinho Costa. Os ministros já têm, mas não tem os ministérios. Então é uma gente polivalente, competente para tudo. O cara tanto pode assumir o desenvolvimento social quanto o esporte. E também, se pegar ali, sei lá qual que tá, tem ministério aí em jogo, mas não se discute a qualificação. No judiciário, um pouco para a substituição da ministra Rosa Weber se dá o mesmo. E, além disso, ainda tem 3 vagas, é uma coisa assim meio... ninguém presta muita atenção, que é no Superior Tribunal de Justiça. Mas é importante, sabe quantos? 3 ministros do governo vai poder indicar. Então, está deflagrada aí a guerra do lobby no judiciário. E com isso, começamos a nossa discussão da semana. Quem quiser pega a bola, que eu não vou jogar para ninguém. E vocês Alguém ficam... disse que o século XIX foi o século do legislativo, quando se fizeram as bases sobre o fundamento da nova democracia e os fins das monarquias. Que o século XX foi o século dos poderes executivos, fizeram bordar e acontecer em todo o mundo. E que o século XXI é o século do judiciário.
a partir daquele momento em que o Bush ganhou a eleição no tapetão no Supremo lá dos Estados Unidos. Vocês se lembram? Sim. Ganhou Nas lá votos naquela da eleição Flórida. na Flórida. Quem ganhou foi o Judiciário. Idem. Uma opção de outras coisas que tem acontecido. Então, a importância que se dá hoje aqui no Brasil ao Judiciário é inédita, mas não é desproporcional ao momento. Quer dizer, o Judiciário teve, nos últimos anos aqui no Brasil, uma enorme e definitiva importância. Aquela decisão do ministro Ricardo Lewandowski de que a Dilma cassada poderia ser eleita depois, por exemplo, quer dizer, E perdia a graças presidência. ao eleitorado não foi? Não, ou até as forças internas do PT, mas o fato é que o Judiciário, desde então, não é só agora que está intervindo nas grandes questões nacionais. Daí a importância dos nomes e das liturgias no Poder Judiciário. Sei. E vocês acham como é que vai se comportar o Zanin? Porque a história é, Zanin vai se declarar suspeito, vai se declarar impedido, isso é o que se fala, Nas né? questões do Lula, ele vai se declarar impedido, pronto, acabou. Como é que você sabe Tá que ele na vai se cara. declarar Primeiro porque impedido? ele já disse lá na sabatina. Não, porque tem lá o no impedimento de lei e tem a declaração de suspeição, que é uma Pronto. questão Tá pessoal. bom, então vamos ver, porque depende de saber o quê. Se ele está lá para ficar 2 anos, ele é novinho, vai ficar lá até 2000 não sei quanto, 2100 e não sei quanto, se bobear, tá certo? E não quer estragar seu próprio prestígio, seu próprio currículo, seu próprio... Enfim, não pode. Ele não pode se marcar por uma entrada comprometida no Supremo. Tá, quer dizer, é uma questão até de sobrevivência, né? Uma Dentro do questão meio, claro. de se... Se fala aí. se a gente for pensar, o Zanin é um advogado de profissão, né? É. Ambicioso, uma pessoa que, claramente, pela história que a gente vê, mas ele, o grande amigo do Lula, não é mais amigo dele. Que é o Roberto Teixeira, Exatamente. sogro do dele. Zanin. Então, tá? Ex-sogro. isso é ex-sogro. Então, essa Como relação... ex-sogro, ele continua sendo casado Não com a separou, filha do menina. Roberto. Não, Separou? Não separou não. Que eu saiba, ele está casado com a filha, Com a do filha Roberto. Valesca. Então ele não é Exatamente. sogro, é sogro. Não É é sogro, sogro é dele. sogro. E acho que isso mantém... Ex-amigo. Não, o que- Roberto ex- Teixeira está ex-amigo. brigado com o ele, Zanin. Com o Zanin, mas continua sendo amigo Isso. do Lula. Exatamente. Tá. Então, aí tem uma fissura que pode mudar o comportamento de Zanin mais para frente. Por quê? Porque essa relação mais fidedigna e mais profunda, ela não existe da mesma O forma. Zanin no Supremo O que não sobreviverá ao Lula na presidência, Com seja certeza. qual for essa. Com Ó, eu certeza. queria tirar um Pronto. pouco do Zanin e me manter Claro. no judiciário, porque esqueci de falar uma coisa no início. Gente, a vaga da Rosa Weber, claro que tem quem é que vai, mas quem assume é o Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, a presidência do tribunal, porque a Rosa Weber se notabilizou por ser discreta, por ser uma pessoa absolutamente low profile, dentro daquela regra que a gente imagina Como que se deve precisa, comportar como um se deve magistrado. comportar. E o Luiz Roberto Barroso vem de várias, mas vem de uma polêmica recente, Estudantil. que é a história do... E acabamos Uma com o estudantil. bolsonarismo. Derrotamos o Bolsonaro. Uma aventura estudantil. Uma aventura estudantil. Esta pessoa vai assumir o Supremo, ou seja, é um perfil oposto, mas como também está sob... Holofotes. Ataque holofotes. Isso, Márcio, obrigada. Pode ser que se comporte de outra maneira. Marcelo, dá seu pitaco aí sobre o Barroso. Eu não vou querer fulanizar a questão. Tá, Não que não seria somos correto. fulanizadores. Não, até seria, é bom ser treteiro, né? É bom contar treta e... Você, que é a pessoa todo que mundo, gosta de quem é que não confusão? gosta de uma boa fofoca? Eu não gosto. E um bom Pessoa. fufuca, né? Eu acho que a questão do judiciário brasileiro é peculiar, né? Porque aqui os juízes se comportam de uma maneira que às vezes que não tem nada a ver com o comportamento do magistrado, mas isso não é regra geral. Como você falou, a ministra Rosa Weber teve ao longo de todo o seu mandato o que se chama de pundonor, quer dizer, soube se comportar como uma verdadeira magistrada, enfim, low profile, só se manifestando nos autos, aquela coisa toda, não indo em programa de televisão, não aparecendo em reportagem da revista Cara, não aceitando convite para piquenique no exterior com tudo pago, né? Essa coisa. Por outro lado, você tem membros do judiciário que são donos de negócios, donos
não se me interessa no ramo de educação, no ramo de pescaria, no ramo de exploração de sei lá do quê. Enfim, eles acham isso muito normal. Acham normal julgar casos em que ele tem envolvimentos pessoais com as pessoas que estão ali sendo julgadas. Isso se dá em todos os níveis de tribunal. Isso é uma coisa que inaceitável. E isso acontece, sabe por quê? Porque nós, vocês, nós deixamos. Agora mesmo, semana passada, o Tribunal a Federal, mas do Rio Grande do Sul, aprovou a compra de 8 automóveis Audi, num valor de R$300 mil cada um, para cada um dos seus membros e tal. Isso é uma coisa que não se justifica. Marcelo, os vencimentos, só para concluir, Tá. os juízes e juízas, magistrados que aí pelos estados e municípios, ganhando 800 mil, 900 mil, 1 milhão, isso num país como o Brasil, aliás, em qualquer país, né? Até na Noruega, isso é injustificável. Agora, acontece por quê? Porque nós, a sociedade, aceita isso. Aí que eu ia te interromper, era sobre esse ponto. E o que as pessoas podiam fazer? Vão para as ruas protestar? Porque o judiciário é aquele poder fechado, ele não tem voto, porque no legislativo você sempre tem, no próprio executivo, a defesa, digamos assim, da eleição, né? E do judiciário? Esse é o problema. Eu acabei de ler um livro sobre a Revolução Bolchevique. Tem nada a ver. Mas assim, o que aconteceu? O czarismo, ele esticou tanta corda, a nobreza russa esticou tanta corda, que mergulhou a Rússia de 1893 a 1921, quando acabou a Guerra Civil, no caos. O Poder Judiciário, se ele não tomar ciência do que ele faz, se ele não tiver pundonor, se as pessoas que ocupam, porque as pessoas confundem o poder com aquelas pessoas que estão exercendo aquele poder, ocupando aquele poder. Esses caras estão esticando, e essas pessoas estão esticando a corda de uma maneira, primeiro, que já tira a credibilidade do judiciário, que é fundamental. Então, transformando o Brasil num país injusto e esticando de tal forma a corda que isso pode contribuir para um rompimento institucional grave, gravíssimo. As pessoas começarem a discutir, a questionar o judiciário. Mas não é só o já judiciário. estão começando. Não é só o judiciário. Mas Brasil o um país- judiciário- Peraí, Chatinho, o Brasil é um país que secretário municipal de cidade de 50 mil habitantes tem carro na porta dele com motorista. Sei, mas a gente está falando Quando você do vai a judiciário. vários países, Suíça, Suécia, o ministro chega de bicicleta. De O metrô. ou não de teve metrô, aquele entendeu? Quem Quer dizer, foi anda que de foi transporte morto que estava público, saindo do cinema a pé com a mulher? O cara da Suécia. Então, quer dizer, Suíça, sei lá o isso é a distinção de onde se põe o Olof dinheiro, Palme, entendeu? É isso. Né? Mas tá melhorando. Márcio Nossa, Borges é o otimista seguinte, de plantão. É a nossa, Sem querer discordar de vocês, os ministros da Suécia, da Dinamarca, não sei de que, esse pessoal todo, são ministros lá. Da Suécia, Se da pusessem para ser ministros aqui, eu não sei como eles se comportariam, porque a barra é mais pesada aqui do que lá. Como entendeu? assim? Fala mais disso, irmão. São países pequenos, tradicionalmente organizados, aquela coisa toda. Tá, Mas também não décadas fazendo precisa a mesma entrar para o coisa. PCC, né? Não precisa entrar para o PCC, mas aqui é o seguinte, o judiciário, primeiro, o Marcelo está com essa mania de classificar o judiciário, não é o judiciário, você está sem fulanizar, apontando para figuras marcantes dos altos poderes judiciários. Juiz É o no defensor Brasil, da primeira juiz instância. no Brasil, Temos aqui um defensor juiz da no- primeira instância, você já sabe, tem né? mais de 18 mil juízes no Brasil. Já é um absurdo. A imensa, não sei se é um absurdo, a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. Toda hora você diz assim, vai para a justiça, reclama Pois é. na justiça. Pois é. Você quer que o plano de saúde tome conta da sua tomografia, vai para a justiça e tal. Então a justiça tem que dar conta do assunto. Você tem 18 mil juízes, ou alguma coisa parecida com isso. A imensíssima maioria, 17.900, não sei quanto, são pessoas honradas, probas, têm pundonor, e grande parte, talvez a maioria, não tem o tal do Mas carro quem também. faz a fama do judiciário são os superiores, claro, ué. o exemplo vem de cima, etc, etc, a gente Isso. sabe. Mas eu, para ser otimista mais uma vez, acho que o sistema está melhorando, apesar dos nomes, entendeu? O sistema está melhorando porque o Judiciário, o Supremo Tribunal ganhou agilidade, está andando mais depressa nos seus julgamentos, instituiu juízes auxiliares para cada um dos ministros.
o que melhora a qualidade dos votos nas milhares de causas, inventar aquele regimento novo das duas câmaras lá, Das duas turmas. duas turmas, que agiliza muito os processos. Eu acho que Então, as coisas beleza, melhoram. estão melhorando. Mas a gente tem coisas que são engraçadas nessa questão do judiciário. Por exemplo, tem a questão do assunto do judiciário, PGR, né? Sim, Que agora está na mesa aí tá uma na questão moda. que é o seguinte, não, agora o ideal, se falava mal do brindeiro, engavetador. Todo mundo quer o seu engavetador. Né? E Claro. você acha que Então, pode ter querendo chance chegar do a Aras? pensar em pegar carona no engavetador do outro. Esse está provado que engaveta. Então vamos botar agora Explica aí o pro Aras, pessoal o que né? que é isso, É o PT promovendo, de certa forma, a manutenção do Aras como PGR. Por quê? Porque ele já provou que entrega a gaveta. O que é Ele isso? põe na gaveta. Ele põe na gaveta. ele não anda com os processos. E é a principal figura, fora o Congresso, que pode perturbar um presidente da República. Pode perturbar o poder instituído, o executivo. Sim, né? no É o caso- PGR. eu no caso até do é só isso que PGR, pode provocar. É o Então, cara até que pode acrescento, induzir ou não. É muito Eu acrescento ao que você engraçada essa colocou, história. Ele que é o que- Aras é muito melhor que o brindeiro. Porque quê? ele não põe na gaveta, ele rejeita e pronto. É. Não chega a entrar É o na gaveta. rejeitador geral da É, República, por exemplo. em vez do engavetador. Mas, ó, Engavetador não dava a solução, ele dá a solução, rejeita. eu quero mudar aqui o rumo da prosa e quero ir pro legislativo. Vamos pro legislativo? Vamos. Você falou tá melhorando. Ah, tá. Então, tá melhorando o judiciário. Mas pra Legislativo você tá também. tudo melhorando. Mas Mas você está é no gerúndio, sensacional. eu acho que, na minha opinião, o legislativo está no gerúndio ainda em relação às entregas. Já se comemorou o arcabouço fiscal? Não existe ainda. Não existe ainda. Certo. Não terminou de discutir, não terminou de ajustar. Já está se comemorando a reforma tributária. Essa existe menos ainda. Menos ainda, porque no Menos cenário ainda. a briga é muito Porque mais, não, o buraco é muito mais foi, embaixo. votou-se um arcabouço lá, um framework, gerais. uma linha gerais, né, que não são aplicáveis. E tem uma questão de fundo aí enorme, que alíquota será essa? Né? Eu já vi coisas que eu tenho certeza que estão erradas, que são aquelas matemáticas fraudulentas, mostrando que o imposto vai ser de 57%. É uma matemática... Alíquota? Um vídeo de CBS, TikTok, de alguma IBS, coisa. IBS. Que esse quer dizendo que o total de imposto que você vai estar pagando chegaria a 57%. O que, para mim, é totalmente mentira. Eu entendo um pouquinho de matemática financeira para olhar para aquilo e falar, não, isso aí não é verdade. Mas está dando margem a esse tipo de conversa. Por quê? Porque não se discute a única coisa que quanto é que vai ser o imposto. Não é. Desculpe, Não- quero não falam discordar isso. mais uma vez. A reforma tributária, que até agora não foi votada, porque não passou pelo Senado, ainda vai voltar para a Câmara, que vai modificar no Senado e tal, consolidou uma série de princípios importantes. Primeiro, taxação no destino e não na origem dos produtos. É importantíssimo. A simplificação declaratória. A capacidade de manter o pacto federativo, fazer com que os estados parem de brigar entre si. Tudo isso já está comprometido. O Senado não muda mais essas coisas. Então, alguns outros avanços que eu não consigo aqui me lembrar de cabeça marcam um novo tempo. Agora, vai ter uma discussão enorme sobre as isenções, as exceções, as liberações, o que produtos compõem a cesta básica, por exemplo, que vai ser isenta de imposto. Mas né? acaba saindo. Acaba saindo, vai ter muita discussão no Senado, não é muita, Então, muita, é muita. ponto Mas para o é ponto legislativo, para o ponto para o legislativo, legislativo, com certeza, que com tem outras certeza. coisas, É além claro que é das difícil. reformas. A gente sabe como é que é. Você mexe. Olha aqui. O ICMS, sozinho, hoje, é 62% da taxa fiscal nacional. É muito mais do que a soma de todos os impostos federais. Entendeu? Então, você tratar do ICMS, que é uma coisa de interesse dos estados, fundamentalmente, não é simples. Então, transformar aquele negócio todo em IBS, que é o novo apelido, Imposto sobre Bens e Serviços, assim, e transformar PIS, COFINS e CSLL, não sei o que e tal, num único contribuinte, que é a tal da CBS, isso está consolidado, vai ser assim. Então, pronto. Agora, então, dependendo da coisa, ficam falando que vai ser 25%, não vai ser 25%, vai ser mais de 30% a carga geral. Por quê? Porque as exceções estão crescendo. Então, cabe ao cenário modular. Mas algum avanço acontecerá para simplificar a vida de quem paga imposto, tá, então, fundamentalmente. quer dizer, no fim e ao cabo, é positivo. O Sim. detalhe da reforma é uma coisa que a gente deixa lá para os parlamentares discutirem. Mas o Marcelo Com a Madureira... presença, que Ah. se marcou importantíssima, do Poder Executivo junto ao Legislativo. Já iremos lá.
Marcelo, tá doido para falar aqui do lado e eu não tô sei dizendo, sobre o que é. você lembra da tia Teteca, a professora que passava um montão de exercícios, né, no fim de semana? O parlamento está cheio de exercícios, está cheio de dever de casa e tem que cumprir, porque está acumulado do primeiro semestre. Além da reforma, Eu acho a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que trata justamente da tentativa de golpe do Estado, que no nosso varejinho aí do dia a dia dos jornais, ele vem se avolumando na medida, inclusive, que os avanços que teve nas investigações do assassinato da ex-vereadora Marielle e seu motorista, um crime hediondo, e do envolvimento, né, de milícias, enfim, de crime, de organizações criminosas e tal, com governos, autoridades e juntamente aí com o depoimento Porcina, né? Aquele que foi sem ter tecido. meios são todos porcina, né, Não, mas Marcelo? do Coronel Cid. Então, é que agora vai o Anderson Torres, querem convocar o GC e vai ser tudo porcina. Achei boa eu essa, acho porque ninguém vai falar nada. Eu acho que houve, né, durante esse recesso, uma manifestação muito clara de muita gente que esse silêncio, ele falou alto, ele foi eloquente. Ele disse o quê, Marcelo? As pessoas, a sociedade clama, ela exige o esclarecimento, tintim por tintim, de que foi essa tentativa de golpe, quem foram os responsáveis e que esses respondam E você acha que o palco é a CPMI que está indo bem? Não sei. É isso? Eu acho que a CPMI está diluindo o assunto, na minha opinião. Por tá quê, certo? pai? Porque é mais uma investigação atrasada, que não traz nenhuma novidade. 2, eu não concordo que isso é o talk, como você gosta de chamar, talk of the town, em relação à política. É o assunto do elevador. Não é. Não acho que seja. Não acho que seja. Acho que teve uma comoção inicial quando aconteceu, mas eu não vejo as pessoas falando de 8 de janeiro, sabe, de uma maneira como tem que resolver esse caso. Eu não enxergo. Eu não enxergo. Qual é o assunto, então, tal? Eu acho que é o Pix do Bolsonaro. O Bolsonaro, né, olha só, o Bolsonaro ganhou na Mega Sena. Ele tinha que pagar 1 milhão de multa, né, fez uma campanha de Pix, que, aliás, eu acho que a gente tem que fazer aqui para o nosso programa, porque ele arrecadou 17 milhões. Isso é Mega Sena acumulada pelo menos de 2 semanas. Isso é uma grana preta. E não pensa que foi meia dúzia de milionários, não de bilionários que deram essa grana toda. Foram 700 e tantas mil, 790 mil, quase 800 mil pessoas de picadinho, 22 em 22, para fazer referência ao número do PL, de 22 em 22 reais, foram dando essa grana, que sobrou 17, continua 17 milhões. Que, como disse Marcelo, ele tem para pagar. Sobraram 16 que já estão na aplicação. Cara, isso é crime, é moralmente condenável? Não. O que é? Não. Não. É a capacidade dele de arregimentar. Liderança. Então, ele tem muito gente tempo. que gosta, tem muita gente que gosta. mas lógico que tem. 600 Lógico e que tantas tem. mil pessoas que... Ué, ele teve metade da votação. Que né? Então, não está morto na política. Tem 80 milhões. Não, mas está desidratando. Eu acho que morto ele não está, mas acho que ele está trilhando um caminho para deixar de ter nem de perto a influência que tinha até o ano passado. Essa nem de questão que parece engraçada, tal, do Pix, tal, primeiro eu acho assim, que é inusitado, eu nunca vi isso. É pitoresco. É pitoresco. Pitoresco é o termo, né? Um ex-presidente da República, inelegível, faz adota essa nova... E também é outro sinal dele, né, desse negócio do uso do digital. Mas eu queria entrar num assunto que me veio na cabeça quando eu vi isso, porque eu sou muito contra financiamento público de campanha eleitoral, sabe? Eu acho que partido é entidade de direito privado. Então, que se dane. Quem quiser fazer partido, que procure os seus meios. Essa discussão que está superada foi lá no tempo da Constituinte, Tá, mas na minha cabeça quando se não criou tá. o fundo partidário. Tá bom, mas na minha cabeça não tá, é a minha aqui. opinião. Eu sou contra o fundo partidário, o fundo eleitoral, tá? Super contra. Então, eu acho que... Olha o exemplo do Bolsonaro. Bolsonaro recebeu essa grana toda porque tem gente que gosta dele. Eu convidaria os partidos a fazer essa experiência.
em vez de tirar dinheiro de todo mundo, vai tentar tirar dinheiro de quem gosta deles. Mas aí Não você vai precisa conseguir ter nenhum público. tostão. Peraí, Márcio Foda, deixa eu acabar de falar. É. Aí quero ver se vão conseguir ter dinheiro, porque você precisa fazer um trabalhinho para ter quem gosta de você. Não estou dizendo que o trabalho do Bolsonaro não foi bom na minha opinião. Não foi, mas foi bom na opinião de muita gente. Pronto, soltei o assunto. Mas o próprio Bolsonaro, se cada vez. se tiver que repetir essa coisa, porque foi inteligente. Em primeiro lugar, foi inteligente, não tem dinheiro, fazer uma vaquinha, tá ótimo. Se ele tiver que repetir a mesma prática, não vai ter o mesmo sucesso. Deu Por quê? Lá. Porque não vai, porque já cansou. O cara que deu Cansou 50... você, Márcio camarada Forte. que deu R$2 para o Bolsonaro, pensando que estava colaborando para a multa dele, quando descobre que a multa é 1 milhão e ele recebeu 17, não entra de novo. Ele não fez uma vaquinha. Até porque né? Acabou o assunto. Não, Mas Ele não ela- fez uma vaquinha, ele fez um rebanho. Né? E veja bem, você, meu amigo, que é Mas mendigo, você que é mendigo e está assistindo nosso programa, eu dou esse conselho para você. Abre um Pix, escreve o número e fica sentado na calçada. Já que ele já tem celular para ver o programa, né? O computador, ele faz um Ele está Pix. conectado, faz um Pix, porque você vai arrecadar muito mais, porque hoje ninguém mais anda com dinheiro no bolso. Né? Mas Faz um Pix. a questão dos partidos fazerem isso, as pessoas sabem quem é Bolsonaro. Qual é o partido do Bolsonaro? PL. Só Você- eu sei. Você sabe, É né? isso, é. Mas o povo todo não sabe. É Porque o ele foi eleito oitavo por um, partido mudou para dele. outro, depois para outro. Claro, Então, mas por isso o os nome partidos dele não que têm segura. identidade. Uma E pessoa dois, que tem identidade, ela exatamente. consegue. E dois, por que ele fez o crowdfunding? Porque teve vários que tiveram essa situação dentro da turma dele, que são influencers, né? Que são pessoas das mídias sociais, e que fizeram campanhas de vaquinha também e se deram. Todos eles superaram o dinheiro necessário para pagar de multa. Foi. Todos. Daniel Silveira, parece vários que deles, conseguiu. É o vários deputado conseguiram. que está preso, gente. Exatamente. Então, quer dizer, isso não é por aí que se resolve, né? Não, a Dona Mas, Kramer vamos quis lá. ser irônica. Ela quis apenas ser irônica. Aqui no Brasil, a gente foi ironia da Dona Kramer, porque ela desafiou os partidos. Essa pessoa quer me quaisquer- legendar. Mas tá quaisquer- uma boa legenda, Não, vai mas lá. É bom, está Tá boa ajudando o legenda. público. Ah. Né? Porque os nossos partidos não têm representação para recolher 10 mil réis. Foi isso, é isso que eu quis dizer. Eu ia voltar até Legendou a falar bem. do parlamentarismo de novo, mas não adianta, essa ladainha a Não. gente sabe que não vai acontecer, mas seria a identidade desse parlamentar com quem vota nele. E aí, Voto então, distrital, isso você quer poderia dizer. construir essa questão. O parlamentarismo não, o voto distrital. Por proximidade, Independente porque de o voto presidencialismo, ele distrital pode é, continuar. é parte Gera do esse compromisso, parlamentarismo, é do sistema parlamentarista. E nós temos o outro poder que não falamos ainda, que é o poder executivo. O que a gente tem? Claro que tudo que a gente falou aqui, se fosse entrando e eu cortei ele, muito bem cortado, aliás, sabe? Que é a questão da participação do executivo na questão do legislativo. Claro, tudo tem andamento, os interesses, até porque aqui no Brasil, vou fazer aqui uma digressão rapidona, assim. Aqui a gente tem a gente chama de governo só o executivo. Governo é administração, executivo, judiciário e legislativo, tá? Feita essa explicação rapidinha, voltamos ao poder executivo, que tem esse papel das questões que estão sendo colocadas, né, no legislativo, mas tem o assunto que está nas bocas, como gosta de dizer nosso amigo aqui, Marcelo Madureira, o papo do elevador, que é a reforma ministerial. Quem vai, quem entra, quem sai, Fufuca, Silvinho, sai a Caixa, entra o Bolsa Brasil, sai a Saúde, entra, enfim, é uma confusão que ninguém sabe direito como ela vai terminar. Mas a ideia é uma só, é trazer boa parte ou maior parte da oposição para virar a situação. É isso, gente? É o que acontece. É um jogo que só tem raposa felpuda, né? A donzela, né? Que fala, bom, eu vou para o ministério, mas a minha bancada, eu não posso garantir que a minha bancada, em unanimidade, vai votar com o governo. Então fica um jogo complicado, e que ali, de bobo ali, não tem ninguém. Né? O Lula tentando É uma ali... história difícil de acompanhar, porque são as conversas tete a tete, não tem uma lógica.
uma lógica de escolha. Não tem nada disso. Não tem uma situação em que você fala, não, por A mais B, então vai dar C. Não tem. É interesse puro, como é que eu consigo administrar isso melhor? E a gente está vendo isso transbordar para o outro lado, né? Qual Quer dizer, lado? as compensações que o Lula está tentando dar para a turma mais à esquerda, para a turma que é feito Pokémon. Mas é engraçado que aí a truculência é muito grande, né? Quer dizer, passa por cima da Tebet sem falar com ela antes. Não, Uma coisa organiza seu deselegante. pensamento para quem está ouvindo. Fala A primeiro do Márcio compensação- Pockmann, quem é e o que ele está fazendo. E a compensação, esse conceito que você colocou aí é interessante. Quer dizer, de um lado vai entrando o Centrão por uma porta, né? E vê se é isso, tá? Se eu estou legendando direito. Perfeito, exatamente. O Centrão vai entrando por uma porta e aí, para amenizar isso, na outra porta tem que fazer umas compensações à esquerda. Exatamente. E ele, no momento, está fazendo para um pessoal que não deu muito certo, né? Que tem contestação por ser ideológico. Exemplo, o Márcio Pockmann, que foi do IPEA que foi e que- para o IBGE. Vai lá. Pro IBGE Só agora. um detalhe mais que isso. Ao fazer essa troca, ele está desprezando justamente, como falou a Simone Tebet, aquela peliculazinha de eleitores, né, que não eram nem Bolsonaro nem Lula e que votaram no Lula, né, esses que decidiram efetivamente as eleições estão sendo escanteados. Por causa do atropelo na pele. Mas ele quer falar do atropelo da Simone, né? A atropelo É da isso? Simone, e achei que ela teve uma reação muito inteligente. Quer dizer, ela não Amadurecida. ela amadurecida, Também ela não achei. deu pé para a história, ela Não. não levantou o jogo, ao contrário, enterrou o assunto, né? E acha que vai conseguir controlar isso de outra forma. Meu receio, pelo menos, é que esse rapaz, o Márcio Pockmann, ele é bastante aguerrido. Então, eu não acho que ele vai dar vida fácil para ela. Ele vai ficar fazendo Marcelo, que atitudes foi que do possam IBGE. atrapalhar. Vamos Não, ver. foi do BNDES. BNDES, desculpa, eu Foi confundo sob o tudo. comando de Márcio Fortes, quem tá? diria? Não, zerou, vamos lá. Ele Agora não eu tô vai aqui dar... sob o comando dele. Não, por que eu pensei erradamente, mas ele entende desses negócios. De qualquer modo, quando o Pedro Paulo fala assim, ele não vai dar vida fácil para ela, tem esse poder eu acho da que onde ele vai estar? Não, eu acho lamentável, tá certo? Essa coisa que saiu de repente assim, sobrou o Márcio Postman e tal, que lugar que tem e tal, etc, etc, sem medir muito as consequências. Não só as consequências dentro do Ministério do Planejamento, que a Simone se comportou maravilhosamente bem. Se ela tivesse levantado uma celeuma, ia perder a celeuma. Talvez perdesse o cargo, ia talvez ficar no perdesse limbo. o cargo e o porque não tem. Postman acabava sendo ministro. É verdade. Então não pode. Funcionou bem. Então já cumpriu a etapa, já cumpriu o assunto. Ele já vai ser empossado. Ainda não foi. Presidente do IBGE. E vai ficar lá. O corpo técnico do Instituto é de muito boa qualidade. A gente viu agora na execução do censo de 22 contra tudo e contra todos, porque o governo Bolsonaro não estava interessado em censo, coisa nenhuma. O censo foi muito bem realizado, foi dentro do orçamento e com muita qualidade técnica. Eu tive agora, 2 semanas atrás, um encontro com o pessoal do IBGE da melhor qualidade. E tal. Então, eu acho que está preservado. E a esquerda do PT ficou feliz porque o Márcio Postman foi para o governo. Pronto, acabou. Fica lá, O outro falou que ele pode dar trabalho, vai ganhar porque seu ele salário. tem voz, é um presidente de um órgão importante. Então, já começou, né? No dia seguinte já começou a falar que é contra o Banco Central, independente. Que é uma Será que pessoa de ele vai ter ladainha, linha né? direta com o Lula? Porque já foi feita a foto que a gente esperava deve desde ter. sexta-feira. Deve Ontem ter. a foto dele com a Simone para transmitir normalidade, que não tem normalidade nenhuma, tá certo? O que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, é o repositório de dados, de informação que já se tem, é secular já. Não é só a contagem de pessoas, Não, é a qualificação das pessoas. Não, exatamente, são as análises e tal que Espetacular. derivam, cuja consequência são políticas públicas, políticas sociais. Não, só a base de políticas A base, públicas. é a base de política avaliação social. das Então, políticas é um públicas. órgão-chave da administração pública. Chave. Então, realmente, e você tendo uma pessoa como o Márcio Pockmann, com aquelas características bastante partidárias, digamos assim, no mau senso do nome. No mau E obsoletas, né, e Marcelo, obsoletas, sobretudo. Sobretudo. Então, eu acho que... Mas eu confio no que o Márcio falou. Eles têm um corpo técnico muito bom, muito forte, e que vai dar os subsídios necessários, né, para que
você possa construir políticas públicas efetivas, né, que melhorem a situação do brasileiro, do país. Tá, então, a gente falou de reforma ministerial, menino, já me perdi aqui. Começou com isso. Começamos falando sobre reforma ministerial e fomos para compensação, né? Que é essa coisa. Menino, tá rolando um boato de Guido Mantega na presidência da Vale, que eu não tô nem acreditando. Menina, que isso? Mas, ó, tá rolando esse boato, já tá nos noticiários como coisa de bastidor. Na Vale isso tá rolando tem 4 meses. Alguém falou lá, depois de tomar 2 uísques em Brasília. Não, alguém falou sabe, não, né? porque os maiores acionistas, o Cozan, o Meto, o Bradesco, o Lula já teve conversas particulares, chamou no Palácio do Planalto e na Vale isso já corre há 4 meses. Guido Mantega, ministro do Planejamento e da Fazenda na era Dilma, que produziu o que produziu em matéria de desastre econômico. Agora, o que estão dizendo? Qual é a fofoca? É que, na verdade, ele quer dar uma compensação também para o Guido Mantega, do jeito que deu para Dilma. Não foi? Não está lá em Xangai, morando lá no Banco dos BRICS e tal? Então, o Pockmann, do IBGE, o menino Mantega também, mas oferece a Vale, todo mundo chia, forma-se aquele chamado bode na sala, aí tira, recua, todo mundo diz, ufa, aí vai o Mantega alegremente para o Banco Mundial, para não sei aonde, e ninguém chia, porque graças a Deus ele não está na Vale, né? Mas, de qualquer maneira, essa preocupação com a ingerência, concordo com o Márcio, o mais provável que não dê certo, porque a Vale junto com o agronegócio, com a Petrobras, está entre os 3 maiores responsáveis pela pauta de exportações, né, Sim, do Brasil. Com a diferença que a Vale não é uma empresa estatal. Não, ela é privada. Então, além do que, sim, amigo, mas o poder Claro. do peso da caneta do presidente Ajuda. sobre as resistências empresariais pode fazer a diferença. E se o Guido Mantega for para o Banco Mundial, para qualquer lugar em Washington, ótimo, vai para lá e para de encher o saco aqui. Lá ele vai ser mais um e pronto, fica feliz, vai ganhar bem, vai morar lá fora, aquela coisa toda e sai daqui. E é ótimo isso. E merece, tem currículo. Foi presidente do BNDES, foi ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, então, claro que tem currículo para ser um membro de um conselho qualquer do Banco Mundial. Não, eu queria, inclusive, Claro. porque o órgão internacional você não paga imposto, né? Como assim? O que é? Como não assim? paga imposto. Explica aí. Você... Seu salário, é isso? O seu salário não paga imposto. Você É integral? Não é isso mais ou menos, não. Não paga imposto aqui, mas paga lá. Não, mas Tem um acordo de bitributação entre o Brasil e os Estados Unidos que regula essas coisas. Uma vez eu fui visitar a FAO, né, que é o órgão das Nações Unidas responsável pelo combate à fome e tal, desenvolvimento da agricultura. Lá na Itália. Na Itália. Cara, eles têm um supermercado que tem as melhores coisas do mundo inteiro. Então, assim, onde a melhor carne, a melhor ovelha vem da Nova Zelândia, o melhor trigo vem da Ucrânia, né? Tudo lá para os funcionários comprarem e tudo sem imposto, duty free. Cara, eu queria uma prebenda dessa, eu queria um emprego desse. E essa aqui é a pessoa que critica o pessoal do judiciário, os áudios. Vocês vejam. Um erro não justifica o outro. Vejam que se essa pessoa. Olha o perigo que isso representa. Essa pessoa não se pode deixar assim solta. E com isso. Não, essa pessoa aqui vai trazer o livro da semana. Que é qual? Um lançamento do Simon Sebag Montefiore, na minha opinião, talvez o maior historiador vivo, o cara que escreveu, né? Stalin? Foi? Stalin. Enfim, e ele lançou um livro, escreveu Jerusalém, que é um livro também imperdível. Qualquer livro do Simon Sebag Montefiore, você vai aprender muito e vai se divertir muito, porque ele é um grande escritor, né? E ele lançou agora The World, A Family History of Humanity, né? Infelizmente só saiu em inglês. Ele ainda não foi traduzido. Aqui eu recomendo para os também, além dos mendigos, somos assistidos por vários editores. Né? Meu abraço lá para o Jorge Joaquim e todos. Né? Eu recomendo fortemente. Será traduzido. Ele conta a história do mundo através das famílias. Das famílias que foram, né, desde os Romanov, por exemplo, na Rússia e tal. E acabou de sair esse livro. Aqueles que têm o privilégio
de poder ler inglês, que eu, aliás, eu recomendo muito, é um hábito. Se você se acostuma a ler inglês, você passa a ler inglês facilmente. É uma questão de realmente esforço. E saiu esse livro, ele é muito bom. Já comecei a ler e eu recomendo, desde já eu recomendo. Eu ainda estou na primeira parte e desde já é a minha sugestão de leitura. Então okay? tá bom. Isso feito para mostrar minha erudição. A segunda vez, a semana passada foi um livro espanhol, tá? Na semana que vem eu trago um em alemão, português. em alemão. Pode em alemão? Tá bom. Eu hoje vou ficar com o Pequeno Príncipe. A nossa Miss. Olha só. Com isso, Marcelo, pede um negócio de like, precisa Não pedir se de novo. esqueça de dar. Você que já deu, dê de novo o seu like, né? Compartilhe com os amigos. Vai na praia e grita, ó, tem um programa muito bom com a Dora Kramer, com o Márcio Fortes, com o Pedro Paulo Magalhães e aquele chato do Marcelo Madureira, que não é bem assim. Estaremos de volta aqui na semana que vem. Inscrevam-se no nosso canal, nos acompanhem nas redes sociais e principalmente nos escutem aí no Spotify da vida, aquele que você preferir, né? Porque a gente está lá com esse nosso bate-papo semanal.